us be glad, let us be grateful, let us rejoice by that goodness could subdue the wicked workings of you know who. Isn't it nice? Capítulo 23. Epígrafe. Ted. Se você não está assustada, você não está se arriscando. E se não está se arriscando, então o que diabos você está fazendo? How I Met Your Mother. Mensagem de texto. Bom dia, menino bonito. Sonhei com você, acredita? Queria te contar o sonho, mas só se for pessoalmente. Como vai a excursão? Qual é a programação pelos próximos dias? Se tiver algo perto da minha escola, posso te encontrar depois da minha aula. Beijo. Pri. Eu ainda estava olhando para a mensagem que havia acabado de mandar para o Patrick quando notei um rebuliço dos meus colegas. O último e-mail da Sam tinha me tocado de uma forma estranha, como se as palavras dela tivessem despertado algo adormecido, abre parênteses, em estado de coma, eu diria, fecha parênteses, dentro de mim. Foi como voltar lá no início da adolescência, sentindo novamente as emoções daquela época, como se mais uma vez eu estivesse aprendendo a paquerar e percebendo como aquilo era gostoso. Comecei a observar que aquele buraco sem fundo no meu peito, que eu achava que nunca mais ia ser preenchido, estava um pouquinho mais raso, e aquela sensação era muito, muito boa. Era revitalizador sentir que meu coração ainda podia bater. Era como ressuscitar. Guardei o celular e resolvi checar a razão pela qual todos estavam tão animados. Seria bom ter algo para aliviar a ansiedade pela espera da resposta do Patrick. Logo vi que a euforia vinha do quadro de anúncios, e então entendi a comoção. Quadro de anúncios. Aviso de audição. O musical Wicked está com vagas de estágio abertas para alunos do curso intensivo. São 2 vagas para figurantes, uma para personagem feminino e outra para masculino. Interessados devem mandar, até o dia 12 de março, o currículo por e-mail, juntamente com 3 vídeos de no máximo 30 segundos. Primeiro, monólogo. Segundo, canto. Terceiro, dança. Observação. Não serão aceitos vídeos com monólogos, coreografias ou músicas de Wicked. Avaliaremos os candidatos em um contexto maior. Os selecionados serão chamados para realizar teste presencial. Equipe Strasberg Dramatic Arts and Wicked the Musical. Suspirei ao terminar de ler. Seria um sonho participar de um musical da Broadway, ainda que no elenco de apoio. Mas não tinha a menor chance. Estava no curso havia menos de 2 meses e nem currículo eu tinha. Só me restava esperar que aparecessem outras convocações como aquela mais para frente. Quando entrei na sala da primeira aula, que era de expressão corporal, notei que aquele era mesmo o assunto do momento. Alguns grupinhos estavam espalhados pela sala comentando, e pelo que pude notar, muita gente planejava participar. Sem parar em nenhum dos grupos, fui deixar minha mochila em um dos lockers e vi o professor Rick, que acenou para mim com um sorriso. Oi, Priscila, ele disse, vindo em minha direção. Pelo visto, sua perna já ficou boa. Que maravilha! Sim, respondi feliz enquanto dobrava e esticava a perna para comprovar. Está praticamente nova. O professor colocou as mãos na cintura e deu um suspiro de alívio. Você nem imagina a minha felicidade por ouvir isso. Quer dizer que você vai poder participar da triagem. Triagem? Perguntei, franzindo a testa. Será que eu tinha perdido alguma coisa? Para atuar na Broadway. Só pude pensar em você quando soube que procuravam figurantes. Ah, a audição. Com certeza ele estava brincando, era óbvio que sabia que eu não tinha a menor chance. Apesar de eu não ter dito nada, mas talvez por perceber que tinha encarado aquilo como uma brincadeira, abre parênteses. Claro, o cara era especialista em linguagem corporal, fecha parênteses. Ele ficou sério de repente. Priscila, não me diga que você está pensando em não participar. O quê? Ele estava realmente sugerindo que eu fizesse parte daquilo? Rick, não tenho chance. Expliquei, ainda sem acreditar que ele cogitasse algo assim. Sou muito novata. Não tenho experiência de palco. Você tem experiência de vida, ele falou cada vez mais sério. Você tem um talento nato, algo que eu enxerguei no primeiro dia. E que o seu tal empresário também viu, senão não estaria te patrocinando dessa forma. Mas ainda que não fosse por isso, participar de seleções também faz parte do curso. É importante entrar para ver o que esperar quando for para valer. Não sei se para você esse curso é só um passatempo, mas se for, acho que deveria deixar isso claro. Cada um de nós professores dá tudo de si para formar novos atores. Estou apostando em você. A cada aula noto seu progresso. Faço planejamento pensando em como eu posso aumentar o potencial do seu corpo.
Mas até então eu pensava que você quisesse mesmo ser atriz. Ele começou a se afastar, mas logo voltou e falou como se estivesse me contando um segredo. Sabe o que difere um ator de um amador, Priscila? Neguei com a cabeça e ele continuou. O ator se arrisca. Ele encara a carreira como uma estrada. Sabe que ela pode ser longa, mas que cada passo que dá é importante para a chegada ao destino. Já o amador vê essa profissão como um trampolim. Acha que basta pular na hora certa e aquela piscina onde irá cair lhe trará fama, dinheiro, prestígio. Ele parou um pouco, respirou fundo e continuou. É exatamente o contrário. O reconhecimento chega gradualmente e muitas vezes não vem acompanhado nem de remuneração nem de popularidade. O verdadeiro ator sabe que o mais importante dessa profissão não é isso, e sim a satisfação pessoal. Estar no palco já é o presente, o prêmio, mesmo que seja para encenar só para uma pessoa. E esse ator não desperdiça a chance de fazer isso acontecer. Ele levantou uma sobrancelha, ainda sério, e então se virou. Durante toda a aula fiquei repassando suas palavras. Ao final, fui até ele. Rick, desculpa, não estou aqui por diversão. E não penso que existe um trampolim, uma maneira fácil de se chegar ao topo. É só que, bem, não consigo ver esse talento que você enxerga em mim. Acho que vou passar vergonha, que vou ficar em último lugar. Ele me interrompeu. Como você vai saber em qual lugar vai ficar se não se arriscar? Lembro que no primeiro dia de aula, quando conversamos, você me disse que estava aqui para tentar e que, na pior das hipóteses, iria se divertir. Eu adorei isso em você, porque é assim que eu encaro a vida. É uma diversão. Estamos nesse mundo para experimentar. O que acontece no final da cena? Ninguém sabe. Então o que vale é o durante. Ele deu uma piscadinha e eu assenti, absorvendo cada uma de suas palavras. Como faço para me inscrever? Perguntei após alguns segundos. Ele sorriu, foi até o armário e trouxe de lá um papel como que eu havia visto pregado no quadro de avisos. Naquela hora eu nem tinha lido direito, mas agora iria decorar cada frase. Faço questão de dirigir seu número de corpo. Ele falou, segurando meu ombro. Pense hoje em uma música que gosta de dançar e traga para mim amanhã. Vamos bolar juntos uma coreografia. Agradeci, feliz, sentindo meu coração acelerar mais uma vez naquele dia, como se eu estivesse mesmo renascendo, e novamente percebendo que eu tinha a vida inteira pela frente. Mensagem de texto. Oi, menina linda, acredita que eu já ia te mandar uma mensagem? Senti sua falta ontem. Quero muito saber sobre esse sonho. Espero que você não tenha acordado na melhor parte. Abre parênteses. Isso sempre acontece comigo. Fecha parênteses. A programação de hoje é meio chata. Estamos no outlet de RC Gardens. O grupo queria fazer compras. Mas amanhã o plano é a Estátua da Liberdade. Devemos almoçar na região. Topa comer uma sobremesa comigo? Me ligue quando acabar sua aula para eu te dar o endereço exato de onde estarei. Beijo para minha atriz preferida, Patrick. Capítulo 24. Epígrafe. Rafael. Eu nunca fui o tipo de cara que acredita em acaso ou destino. Quais são as chances? Quer dizer, nós nos beijamos 5 anos atrás e agora estamos aqui. Parece loucura, mas você não sente que tinha mesmo que ser assim? Jane the Virgin. Playlist. 1. Take On Me, Aqualung. 2. Never Gonna Give You Up, Hannah Trigwell. 3. Take Me to Church, Rosier. Pessoal, vocês já conhecem a Priscila, né? Todos os olhares se voltaram para mim. Acenei meio sem graça. Apesar de terem me visto uns dias antes, eu não havia sido apresentada formalmente. Eu tinha acabado de chegar ao parque, onde ficam os barcos que vão para a ilha da Estátua da Liberdade. O Patrick estava no local com a excursão desde cedo, e havíamos combinado de nos encontrar lá depois da minha aula. Ela é sua namorada, Patrick? Um garoto de aparelho perguntou. Senti meu rosto queimar instantaneamente. O Patrick riu enquanto colocava os braços nos meus ombros, me puxando. A Pri é uma amiga antiga, ele disse, sem prolongar o assunto. Ah, se eles soubessem que havíamos nos conhecido alguns anos antes em uma excursão exatamente como aquela. Só amiga? Que pena! Uma voz saiu do meio do grupo. Logo vi que era do Henrique, o garoto que tinha sumido na Union Square. Quero dizer, que pena pra você, Patrick. Ele continuou, com um sorriso meio de lado. Se eu tivesse uma amiga gata e gente boa assim, com certeza ela não seria apenas minha amiga. Levantei as sobrancelhas e fiquei sem saber se deveria ou não agradecer,
mas nem precisei me preocupar. A Tabata, a garota que estava conosco quando encontramos na livraria, deu o maior cutucão nele, dizendo que aquilo era desrespeitoso. E ao mesmo tempo o Patrick, usando seu melhor timbre de coordenador da A Mais Turismo, disse: "Obrigado por sua opinião, mas sugiro que guarde para você. Acho que já teve tempo de conhecer nossas regras, especialmente em relação à área sentimental." Em seguida ele começou a falar do cronograma da viagem, e algo fez um clique dentro de mim. Será que ele não tinha me beijado no outro dia por causa da excursão? Mas logo descartei aquele pensamento. Não fazia sentido. Além de ele ser o coordenador e maior de idade, dessa vez eu não fazia parte do grupo. E eu não sabia de nenhuma regra que proibisse monitores de namorarem quem quer que fosse fora da excursão. Enrubesci com meus próprios pensamentos. Namorar. Eu não queria namorar o Patrick. Dar uns beijos, talvez, mas eu não tinha intenção de namorar ninguém tão cedo. Quero dizer, eu tinha que admitir que estava com maior saudade de programinhas a dois, até daqueles mais chatos, como ir a uma festa de família, mas que apenas estar na companhia da outra pessoa compensava. Só que eu havia namorado praticamente a vida inteira, realmente deveria ficar um tempo sozinha agora. Mas então por que eu estava gostando tanto daqueles momentos com ele? Resolvi focar no que o Patrick estava falando, para não ficar pensando bobagens. Ele estava dando instruções para o dia seguinte, que seria o último da excursão. Eles iriam ao Rockefeller Center e no final da tarde voltariam para o hotel, para se arrumarem e irem a um musical. Portanto, ele recomendava que eles já fizessem as malas naquela mesma noite, pois teriam que ir cedo para o aeroporto. Notei que algumas meninas estavam praticamente hipnotizadas pelas palavras dele, babando por cada olhar que ele sem querer lançava em direção a elas. Sorri me lembrando da minha própria excursão. Os anos se passaram, mas aquilo continuava exatamente igual. Ninguém ficava imune ao charme do Patrick. De repente pensei na Karen e no que a paixonite dela tinha me causado. E, talvez pela primeira vez, consegui desvincular o Rodrigo daquele acontecimento. Sempre que me lembrava do dia em que havia encontrado com ela no shopping, quando insinuou que na excursão eu estava com outro namorado, eu só enxergava a tristeza do Rô, o meu futuro com ele indo pelo ralo e como tudo aquilo mudou o meu destino. Naquele instante, porém, só senti raiva. Eu me considerava alguém legal, que tentava ser amiga de todo mundo, que gostava de facilitar a vida das outras pessoas. Mas aquela garota, apenas por não ter sido correspondida, tinha feito da minha existência um inferno. Em vez de culpar o cara, que visivelmente não queria nada com ela, havia tentado fazer de mim a vilã. Eu gostaria muito que ela visse onde eu estava agora, onde as atitudes dela haviam me trazido. "E aí, topa comer uma sobremesa comigo?" O Patrick perguntou, me fazendo voltar para o presente. Notei que os adolescentes da excursão já estavam indo para o ônibus com os guias. "Claro, mas você não tem que voltar com eles?" Apontei para o ônibus fretado. "Não", ele disse, chegando um pouco mais perto de mim. "Meu compromisso é com você. Afinal, é minha última noite livre, já que amanhã também tenho turno noturno. Vamos a um musical. E no sábado já volto para Orlando." Sorri, assentindo. Sobremesa com ele, onde quer que fosse, era o que eu mais queria naquele momento. "Onde você indica, coordenador da excursão?" Perguntei, fazendo cara de inocente. "Não conheço bem a cidade." Ele passou o braço pela minha cintura e perguntou se eu já tinha ido à Magnolia Bakery, uma confeitaria especializada em cupcakes. Meus olhos brilharam. Era a confeitaria onde a Carrie, de Sex and the City, costumava ir. O Frank, no dia em que me levou para o tour de locações de seriados, até me falou sobre lá. Mas como costumava ficar lotado, acabamos deixando para outro dia, para dar tempo de ir a mais lugares. Expliquei ao Patrick que eu era louca para ir lá, mas ainda não havia tido oportunidade, e ele então foi me direcionando para o ponto de táxi, dizendo que eu ia adorar. "Ah, só um minuto", falei, me lembrando de uma coisa. "Trouxe comida para os esquilinhos." Depois que o Frank falou que gostava de alimentá-los, eu também havia criado esse hábito e por isso andava sempre com um saco de amendoins. Peguei um e joguei perto de um dos arbustos, onde eu sabia que aqueles bichinhos gostavam de se esconder. A princípio, nada aconteceu, e cheguei a pensar que não houvesse esquilos ali. Mas menos de 1 minuto depois, talvez por terem percebido que a multidão havia ido embora, eles apareceram e começaram a duelar pelo pequeno amendoim que eu tinha jogado. "Ei, espera, tem pra todo mundo!" falei, já jogando mais uns 3 na direção deles. Logo vieram ainda mais esquilos. Como alguns deles pareciam bem medrosos, me sentei para que não me vissem como ameaça e joguei a jogar um a um dos amendoins.
Vários chegaram mais perto, e pude contar uns 8 esquilos me rodeando. Percebi que o Patrick tinha dado uns passos para trás e me olhava admirado, mas também meio assustado. Instantaneamente eu me lembrei do Rodrigo. Se fosse ele ali, já estaria sentado ao meu lado e até fazendo carinho neles, caso deixassem. Eu havia acabado de pensar nisso quando um dos esquilos, mais corajoso, resolveu me agradecer, abre parênteses, ou apenas passar na frente dos amigos, fecha parênteses, e pulou na minha perna. Pri, cuidado, ele pode te morder, o Patrick falou, se aproximando e estendendo a mão para me ajudar a levantar. Já li que eles podem transmitir salmonela e raiva. Ele não vai me morder se não se sentir ameaçado, expliquei. Estou alimentando os pobrezinhos. No inverno é mais difícil ainda de encontrarem comida. Dizendo isso, ofereci um dos amendoins para o bichinho no meu colo, que pareceu muito feliz e saiu correndo, levando a comida na boca. Talvez por se sentir encorajado pela atitude do amigo, outro deles também se aproximou, me cheirou, mas dessa vez não se contentou em ficar no meu colo, me escalou e parou no meu ombro. Tira uma foto, rápido! Pediu ao Patrick, que não sabia se pegava o celular ou se, entre aspas, me salvava. Acho que entendeu que o bichinho não queria minha orelha, e sim um dos amendoins, porque logo tirou fotos de vários ângulos e até sorriu, dizendo que tinham ficado lindas. Estendi um amendoim para o meu amiguinho, que também o colocou na boca e pulou no chão, visivelmente feliz. Como vi que já estava começando a escurecer, decidi me levantar, antes que mais esquilos resolvessem se alimentar e eu perdesse o programa que tanto queria fazer, não só pelo local, mas também pela companhia. Você continua apaixonada por animais, né? O Patrick disse quando me aproximei. Lembro que disse isso na excursão, que tinha o sonho de ser veterinária por causa desse amor todo por eles. Continuo, sim, falei meio feliz e meio triste. E exatamente por isso entendi que a medicina veterinária não era para mim. Não tenho sangue frio o suficiente. Quando meu furão morreu, percebi que eu nunca seria como a veterinária que o atendeu. Ela cuidou dele e de mim, sem se abalar, tentou me consolar, me explicou que aquela vida estava muito ruim para o Chico, que dei para ele a melhor existência que um animal poderia ter e que ele seria eternamente grato. Eu, provavelmente, no lugar dela, teria feito o contrário, precisaria que a tutora me acalmasse, cairia em prantos ao saber que não tinha mais chance para o bichinho. Ele riu e me abraçou. Sei que você daria uma veterinária maravilhosa. Aos poucos se acostumaria com essas perdas. Você tem empatia, se coloca no lugar do que quer que seja. E tem também o principal, que é a doação. Você acabou de doar o seu tempo, o seu corpo e até seu dinheiro, já que comprou amendoins para esses bichinhos. Mas estou muito feliz de você ter escolhido a carreira de atriz, porque, como já te disse, sei que você leva jeito. Seria um desperdício ficar escondido em um consultório. O mundo precisa te conhecer, Pri. Ele disse isso me olhando nos olhos. Ficamos um tempinho assim, meio perdidos no olhar um do outro, e senti meu coração disparar. Tudo estava perfeito. O pôr do sol, o frio, a quase ausência de pessoas ao redor por causa do horário, algum local das redondezas tocando Take Me to Church baixinho. O Patrick então começou a aproximar o rosto do meu, e eu me senti com 15 anos de novo. Naquele momento, me perdoei por tudo, voltei no tempo e lembrei cada segundo antes daquele beijo no playground do hotel. Era mesmo impossível resistir. O que eu mais queria era provar novamente o sabor dos lábios dele, dessa vez sem culpa. E pela sua expressão, ele parecia estar com a mesma ideia. Só que, de repente, um guincho fez com que nossos olhares se desviassem. Me virei rápido de um lado para o outro, tentando descobrir o que era aquele barulho. Parecia um pedido de ajuda. Como já estava ficando meio escuro, era difícil enxergar ao redor, mas passei a andar na direção de onde eu achava que tinha vindo aquele som. Nessa hora, talvez por se sentir ameaçado, o bicho tornou a gritar. Parecia estar bem perto, e quando me virei, o avistei. Um esquilinho que devia ter poucas semanas de vida. Ele era tão pequeno que provavelmente caberia na palma da minha mão. E logo vi que realmente cabia, pois, sem conseguir me conter, eu o segurei, tentando entender o que estava errado. O Patrick me seguiu e dessa vez não parecia amedrontado. Estava tão preocupado quanto eu. Acho que ele deve ter caído do ninho e se machucou, expliquei. Ele não está conseguindo andar. Esquilos ficam em ninhos? Ele perguntou com a testa franzida. Pensei que só passarinhos fizessem isso. Sorri, apesar da agonia de saber que aquele serzinho tão indefeso precisava de ajuda. Eu também nem imaginava aquilo, até os meus primeiros dias em Nova York, quando me encantei vendo esquilos por todos os lados.
Fiquei tão curiosa para conhecer mais sobre seus costumes que revirei a internet até descobrir tudo. Sim, a mãe faz o ninho na bifurcação dos galhos, mas geralmente é na primavera ou no verão, quando a comida é mais acessível. Ela talvez tenha deixado esse filhote sozinho por isso. Lembra que os outros esquilos estavam morrendo de fome? Ela provavelmente também estava e saiu em busca de alimentos. Ele pode ter caído ao tentar encontrar a mãe. O Patrick olhou para cima, tentando avistar algum ninho. Fiz o mesmo e notei que a árvore ao nosso lado era bem alta. Seria impossível colocarmos o bichinho de volta. Se eu estivesse no Brasil, certamente chamaria o corpo de bombeiros. Mas ali eu tinha a ligeira impressão de que não me dariam ouvidos. Devia ter esquilo à beça caindo de ninhos naquele inverno de Nova York. Ele vai morrer, falei preocupada. Não está conseguindo andar, provavelmente quebrou a pata ou a perna. A mãe, se é que vai aparecer, não vai conseguir ajudá-lo. Vai acabar abandonando o coitadinho. Além disso, está muito frio hoje. Ele vai congelar aqui. Quer levá-lo a algum lugar? O Patrick perguntou depressa. Olha, tem uma blusa extra na mochila, você pode usar para aquecê-lo. Sem querer, dei um sorriso enquanto ele me entregava. Claro que ele tinha uma blusa. A única clínica veterinária que conheço fica na esquina do meu prédio, expliquei, em New Jersey. Posso levá-lo, você não precisa ir, é longe. Ele pensou um pouco e deu um suspiro. Eu sabia que estava constatando que o nosso programa tinha ido para o espaço. Vou junto, ele disse decidido. Já tinha me programado para passar o resto do dia com você. Não importa se em uma confeitaria ou numa clínica veterinária. Além disso, estou ansioso para saber mais sobre os hábitos dos esquilos. Estou achando tudo muito interessante. Ele passou o dedo suavemente na cabecinha do esquilo e em seguida apontou para o ponto de táxi. Vai dar tudo certo, ele falou, pondo o braço sobre meus ombros, como se quisesse também me aquecer. Fomos assim, meio abraçados até o táxi. Ao nos sentarmos lado a lado no banco de trás, ele tornou a me abraçar e repetiu. Vai dar tudo certo, Pri. Nós vamos salvar esse bebê. Assenti e deixei minha cabeça descansar em seu ombro. Era muito bom viver novamente aquela sensação de ter alguém para dividir os problemas. E também as alegrias. O mundo ficava mais leve. E me surpreendi ao perceber que, apesar da agonia de ver aquele esquilinho sofrendo, eu também estava me sentindo assim depois de tanto tempo. Leve. Mensagem de texto. Pri, tá tudo bem? Estou indo para casa. Está em Manhattan ainda? Se quiser, posso te esperar para pegarmos juntas o ônibus. Mas não demora para responder. Hoje está mais frio do que o normal. Ouvi dizer que vai até nevar, em pleno fevereiro. Estou ansiosa para saber como foi o encontro com o gatinho. Dá para pedir uma pizza? Sabrina. Mensagem de texto. Dear students, due to the forecast of a snowstorm tonight, public transportation will be operating on a reduced schedule. Thus, tomorrow's classes are cancelled. We'll see you on Monday. Sincerely, Strasbourg Team. Tradução. Prezados alunos, devido à previsão de nevasca para esta madrugada, os meios de transporte estarão com horários reduzidos. Portanto, as aulas de amanhã estão suspensas. Nos vemos na segunda-feira. Atenciosamente, equipe Strasbourg. Tell me you're too blind to see. I'm never gonna give you up, let you down, run around or desert you. I'm never gonna make you cry. Say goodbye, tell a lie or hurt you. Capítulo 25. Epígrafe. Hannah, vocês dois estão namorando agora? Já era hora. Pretty Little Liars. É um esquilo macho. Você vai ter que mantê-lo bem aquecido e dar o leite na boquinha dele com a seringa. O remédio em conta-gotas só amanhã cedo, pois acabei de administrar. Até o meio-dia, a central de reabilitação deve recolhê-lo. Qualquer problema, eles vão entrar em contato com você. Assenti para a veterinária que tinha nos recebido e terminado de passar as instruções. Havíamos chegado meia hora antes à clínica ao lado do meu prédio, e durante esse tempo o esquilinho passou por uma bateria de exames. Clínico, raio-x, ultrassom. A veterinária constatou que ele devia ter por volta de 2 semanas de vida e que havia fraturado uma das pernas. Ela imobilizou e o medicou, porém a clínica não fazia internações, então eu teria 2 opções.
Ficar com o bichinho durante a noite, seguindo as recomendações? Ou encaminhá-lo a um hospital veterinário de animais silvestres, que ficava a uns 50 minutos dali? No mesmo instante, eu disse que adoraria cuidar dele, pelo tempo que precisasse. Aquele esquilinho tinha me conquistado à primeira vista, e, pelo jeito que me olhava e se aconchegava em meu colo, a recíproca era verdadeira. Quanto a gente te deve? O Patrick perguntou. Não cobramos em caso de resgate de animais silvestres que sofreram danos devido às condições climáticas. A veterinária explicou. Na verdade, temos que agradecer. A maioria das pessoas passaria por esse esquilo sem olhar 2 vezes. Balancei a cabeça, meio chateada. Era difícil de acreditar que alguém deixaria um animalzinho à mercê da própria sorte. Saímos da clínica e o Patrick me acompanhou até a entrada do meu prédio. Pri, ele disse, tornando a passar o dedo na cabeça do esquilo. Queria dizer que fiquei ainda mais admirado com você pela sua atitude hoje. Primeiro por alimentar esquilos visivelmente famintos. Depois por ter salvado a vida desse menininho. Eu ia responder que não tinha sido nada, mas ele fez sinal para que eu esperasse. Anos atrás, na sua excursão, mesmo que tenhamos convivido pouco, tive essa percepção de que você era bondosa, sensível, mas nunca imaginaria que era tanto assim. Estou me sentindo até constrangido pelo que deixei de fazer por animais e também por pessoas, simplesmente por não perceber que precisavam de ajuda. Por egoísmo, por não querer parar minha vida por alguns instantes para cuidar de quem necessitava. Confesso que, quando você saiu correndo para descobrir qual bicho estava em perigo e vi que não sossegaria enquanto fizesse bem, fiquei meio frustrado. Estava ansioso para passar o resto do dia com você, mas logo me envergonhei disso. Ver o quanto você se importa com os animais me fez desejar ser um pouco assim também. Que sorte a desse esquilinho. E que sorte a minha também por conhecer alguém como você. Mais uma vez ficamos parados, apenas olhando um para o outro. Eu tinha certeza de que, se o esquilo não tivesse interrompido, àquela altura estaríamos tendo uma noite bem diferente. Quer subir? Perguntei sem pensar. Adoraria te mostrar meu apartamento. E seria muito bom ter ajuda para acomodá-lo. Aliás, nem demos um nome para ele ainda. Notei que o Patrick ficou surpreso, meio sem graça, mas então olhou as horas e disse que poderia ficar mais um tempo, para me ajudar com o que eu precisasse. Como disse, acho que esse carinha tem muita sorte de ter encontrado você. Ele falou quando já estávamos no elevador. Poderia chamá-lo de sortudo. Pensei um pouco. Sortudo era um nome estranho. Já a versão em inglês, Lucky, soava bem melhor. Oi, Lucky, falei para o esquilo, que olhou para os lados, parecendo ter entendido que era com ele. Acho que ele gostou, o Patrick disse. Lucky. É um nome bonito. E na sequência ele começou a cantar um trechinho de Lucky, da Colby Kyla e do Jason Ross. Lucky we're in love in every way. Lucky to have stayed where we have stayed. Ei, você canta bem, falei, surpresa com a afinação. Ficou esse tempo todo falando de mim, mas escondendo seu talento? Ele pareceu envergonhado, mas logo deu um sorrisinho de lado e respondeu. Sou amador, é bem diferente. O que você faz já está no nível profissional. Eu sou cantor de chuveiro, de roda de violão de fim de noite. Nós dois rimos e o elevador abriu no meu andar. Assim que entramos no apartamento, peguei uma caixa de sapatos, forrei com um pano e coloquei o esquilinho ali com cuidado. Em seguida, peguei uma garrafa vazia de refrigerante e a enchi com água quente, colocando ao lado da caixa para aquecê-la. Onde você aprendeu isso? O Patrick perguntou admirado. Meu cachorro teve filhotes e ficamos com a menor da ninhada. Falei, ocultando que na verdade o Rodrigo que tinha ficado. Quando se separou da mãe, ela chorava muito à noite, parecia sentir muita falta. O veterinário sugeriu isso, que colocássemos uma garrafa PET com água morna onde ela iria dormir, para sentir o calor a que estava acostumada. Dei um suspiro me lembrando do biscoito, da estopa e do Rodrigo. Parecia ter tanto tempo desde aquela época, e realmente tinha uns 4 ou 5 anos. Mas parecia bem mais. O esquilinho se acomodou, e o Patrick perguntou se poderia ir ao banheiro. Ele tinha acabado de sair da sala quando a Sabrina chegou, carregando um vaso de flor enorme e umas sacolas. Corri para ajudá-la. Pri, te mandei uma mensagem, você não viu? Podia ter me dito que já estava aqui. Fiquei um tempão esperando me responder para saber se queria que eu esperasse para voltarmos juntas. Bem, acabei esperando de todo jeito. Fiquei fazendo hora perto do Port Authority. Aí comecei a ficar com fome, lembrei que tinha um supermercado Whole Foods na frente do Bryant Park, resolvi dar uma caminhada até lá e você sabe,
Não consigo passar pelo Whole Foods sem comprar várias coisas. Olha, trouxe essa flor. Achei que estava faltando cor no nosso apartamento. E também esses sanduíches, quero dizer. Só tem metade pra você, acabei comendo o meu e metade do seu. Tava realmente faminta, desculpa. Mas já que amanhã não vai ter aula, trouxe também uns aperitivos e um vinho pra gente fazer uma maratona de série. Nesse momento, o Patrick saiu do banheiro, fazendo com que a Sabrina ficasse de boca aberta, sem nem mesmo concluir o que estava dizendo. Oi, ele falou meio sem graça. Tudo bem? Ele disse, se aproximando e dando um beijo no rosto dela. Desculpe invadir o apartamento de vocês assim, já estou indo. Só vim ajudar a Priscila. Ela vai te contar a história do sortudo aí. Ele apontou para o esquilinho e a Sabrina continuou parada, olhando do esquilo para ele e dele para o esquilo. De repente, pareceu levar um choque. Ela descongelou e disse, não vai embora não, fica. Olha, eu que vou. Na verdade, só vim aqui para deixar essas coisas e falar para Priscila que vou passar a noite na casa do meu namorado. E aí é bom que você fez companhia pra Pri. Sei que tem uma super heroína por trás desse esquilo. Nada na vida da Priscila sem enredo, mas ela me conta tudo amanhã. Porque a escola cancelou a aula amanhã por causa da neve, então não tenho nada pra fazer. Aí a gente vai ter o dia todo pra conversar. Quero dizer, isso se você não quiser passar o dia com ela também, né? Aí tudo bem, porque eu tenho tanta coisa pra fazer que você nem imagina. Eu não sabia se ria ou se chorava. Estava até engraçada a tagarelice e o rolo todo que ela tinha inventado, mas precisava me jogar pra cima do Patrick assim? O cara ia achar que eu estava desesperada pra ficar sozinha com ele. Sabrina, escuta. O Patrick veio só me ajudar. Ele já ia mesmo. Nós achamos esse esquilo machucado e o levamos na clínica aqui do lado. Desculpa não ter visto sua mensagem. Fiquei tão preocupada com ele que acabei esquecendo de olhar o celular. Ela fez uma cara de desapontada, mas logo se recompôs, dizendo: Pois é, o Patrick parece ser ótimo em ajudar no que quer que seja. Por isso acho que ele poderia ajudar hoje à noite também, porque eu vou ter mesmo que ir para a casa do Scott. Você pode ficar com ela, Patrick? Quero dizer, ficar no sentido de estar junto, fazer companhia e tal. Afinal, quinta-noite já é quase fim de semana, ninguém merece ficar sozinha, ainda mais nesse friozinho. Coloquei as mãos nos olhos, sem saber mais o que fazer para que ela calasse a boca. Eu posso ficar mais um pouco aqui com ela, sim. O Patrick respondeu, parecendo desorientado, mas também achando graça do jeito da Sabrina. Pode deixar, ela não vai ficar sozinha. Então tá, já vou. Olha, vou deixar o vinho pra vocês, tá? Tem uns queijinhos também, fiquem à vontade. Dizendo isso, ela foi até ele e deu um beijinho, e em seguida fez o mesmo comigo, mas aproveitou para apertar minha mão e sussurrar no meu ouvido. Aproveita! Eu a empurrei para a porta e a fechei do lado de fora, antes que ela resolvesse me constranger ainda mais. Pouco depois ela tornou a abrir e perguntou: A que horas e onde você nasceu, Patrick? A que horas eu nasci? Ele perguntou desnorteado. Acho que 2 da tarde, em São Paulo. Por quê? Por nada, curiosidade. Ela fechou a porta de novo e eu dei um suspiro. Sua amiga doidinha, né? O Patrick disse, rindo. Mas é muito divertida, deve ser legal ter alguém assim por perto. Assenti, pensando que realmente era legal, quando ela não inventava de me ajudar, entre aspas. Olha, acho que ele gostou do calor, o Patrick falou, ajoelhando-se para ver o esquilo. Até dormiu. Ajoelhei ao lado dele e ficamos assim por um tempo. Acho que também estávamos apreciando o calor, não da garrafa de água quente, mas aquele que emanava um do outro. Talvez por notar que estava sendo observado, o esquilinho abriu os olhos e tentou se mover, mas eu e o Patrick colocamos a mão nele ao mesmo tempo, para tranquilizá-lo. Funcionou, ele ficou quietinho e logo fechou novamente os olhos. Eu já ia tirar a mão, quando o Patrick passou o dedo sobre o meu. Aquilo provocou uma descarga de energia, mas também despertou uma lembrança que havia tempos eu não tinha. Da primeira vez que o Rodrigo havia ido à minha casa, quando eu ainda tinha 13 anos, e aconteceu a mesma coisa quando fui mostrar para ele o Biju, o meu antigo hamster. Tirei a mão depressa, involuntariamente. Eu sabia que não estava mais sendo infiel ao Rodrigo, mas era como se estivesse traindo o nosso passado, a nossa história. Desculpa, Patrick falou, se levantando. Foi só um carinho, não estava te assediando ou algo assim. Eu sei, foi só que me lembrei de uma coisa. Não tem nada a ver com você, não achei ruim o seu carinho. Como ele continuou calado, completei. O meu hamster, ele morreu há alguns anos e de repente fiquei com saudade. Ele franziu a testa, provavelmente me achando maluca, mas disse: Que pena, você deve ter sofrido muito. Fiz que sim com a cabeça, e ele então continuou: Pri, acho que já vou. O esquilo está bem, você realmente daria uma boa veterinária, cuidou dele direitinho. E amanhã é o último dia da excursão, ainda tenho que preparar uns relatórios e acompanhar a turma. Fica mais, pedi em um ímpeto.
Você prometeu pra Sabrina que ia me fazer companhia, lembra? Só mais um pouquinho? Ele ficou me olhando e então fiz a melhor cara de pidona que eu conseguia, com beicinho e tudo. Eu não queria que ele fosse embora. Priscila, Priscila, ele falou, levantando os braços e dando uns passos para trás. Da última vez que você me olhou desse jeito, algo muito errado aconteceu. Eu sabia exatamente do que ele estava falando, mas, fingindo inocência, completei. Afinal, ela deixou até um vinho pra gente, e queijos. Não podemos desperdiçar. Ele abriu um sorriso, balançando a cabeça, e então concordou em ficar um pouquinho mais. Vou pegar o abridor de vinho, falei, sorrindo também, sentindo meu coração disparado. Enquanto ia até a cozinha, visualizei a Sabrina e a Samantha batendo palmas, como se estivessem assistindo a minha vida pela TV. Aquele episódio estava bem emocionante, e eu mal podia esperar pelo que iria acontecer no próximo. E-mail de Sabrina ssilver@mail.com.br para Priscila, priscilapri@aol.com. Enviada 26 de fevereiro, às 21h51. Assunto: aproveita. Pri, estou mandando um e-mail para não ter risco do gatinho ver na tela do seu céu. Não dormi no Scott, claro que não. Não existe a menor possibilidade de voltar para Manhattan agora, ainda mais nesse frio. Eu pedi abrigo pro Frank e pro Kenzo. Falei que esqueci a chave que toquei aí, mas você já devia estar dormindo. Os dois acreditaram. Tô deitada no sofá da sala deles, mas nem de longe é tão confortável quanto o nosso, apesar dos garotos terem me arrumado um travesseiro e um cobertor. Aproveita tudo que puder. O Patrick é uma gracinha e está claramente apaixonado por você. Vi nos olhos dele. Além disso, já fiz o mapa aqui. Apesar de ser pisciano, ele tem o ascendente em Libra e a lua em Virgem, por isso é charmoso assim. E é certinho, viu? Faz as coisas como tem que ser, não corta caminho para se dar bem. Combina perfeitamente com uma capricorniana. Me avisa quando eu puder voltar. De jeito nenhum vou chegar aí correndo o risco de interromper mais alguma coisa. Beijo, Sabrina. E-mail de Sabrina ssilver@mail.com.br para Samantha sambasan@mail.com. Enviada 26 de fevereiro, às 21h56. Assunto: Priscila. Oi, Samantha, é a Sabrina aqui. Que bom que anotei seu e-mail no meu celular. Meu notebook ficou em casa, lá onde a Pri estava sozinha com o Patrick. Isso mesmo que você leu. Acende uma vela, faz promessa, procura um trevo de 4 folhas, o que for possível. Porque aqui estou só na reza braba. Deixei o apartamento inteiro pra ela, tomara que valha a pena. Te dou notícias amanhã se a Pri não der antes. Beijo, Sabrina Silver. Legal meu nome artístico, né? Já estou assinando assim pra me acostumar. E-mail de Samantha sambasan@mail.com para Priscila, priscilapri@aol.com. Enviada 26 de fevereiro, 22h40. Assunto: Patrick. Pri, sua amiga me escreveu falando que você vai passar a noite com o Patrick. Como isso aconteceu tão rápido? Até ontem vocês nem tinham se beijado. Abre parênteses. Quero dizer, nesta temporada. Fecha parênteses. Me conta! Estou ansiosa aqui. Não posso ficar nervosa, senão afeta o gosto do leite do seu sobrinho. Abre parênteses. Li isso na internet, não sei se é verdade, mas melhor não arriscar. Fecha parênteses. Aliás, sua mãe nunca mais fez feijoada pra mim. Falou que o feijão que eu consumo provoca cólica no Rodriguinho. Eu é que estou com cólicas, mas por não poder comer o meu prato preferido. Toda vez que vamos lá agora é só estrogonofe e macarrão. Aff. Olha, sem brincadeira, assim que seu sobrinho fizer 1 ano, vou aí te visitar e comer e beber tudo que eu deixei de consumir desde a gravidez. Beijocas. Sam. Capítulo 26. Epígrafe. Ted. Nada de bom acontece depois das 2 da manhã. As decisões tomadas depois desse horário são decisões erradas. Se tem uma lição que merece ser aprendida é esta. Quando passar das 2 da manhã, vá dormir. How I Met Your Mother. Eu não esperava ter uma noite tão agradável. Fiz um prato com aperitivos, abrimos o vinho e então ficamos sentados no tapete da sala conversando sobre tudo. Família, estudos, carreira e amores. Então, depois daquela menina que conheci no saguão da Mais Turismo, você nunca mais namorou? Perguntei entre uma taça e outra. Eu estava me sentindo corajosa. Já tem mais de 4 anos. Não sente falta de gostar de alguém? Vi que o Patrick ficou meio sem graça com a pergunta, mas então esticou a perna e respirou fundo antes de responder. Sinto, sim. Gostaria de ter um amor de verdade, recíproco. Acho que nunca vivi isso.
Quando comecei a sair com a Cris, a menina que você conheceu na A Mais, cheguei a pensar que seria assim. Fiquei bem empolgado no começo. Mas logo vi que éramos muito diferentes. E foi o que te falei no outro dia. Quando te vi lá na agência, fiquei extremamente balançado. Já no elevador, descendo com ela logo depois de te encontrar, percebi que aquele namoro era um erro. Sim, eu sabia que não iria ter nada com você, ao menos não naquele momento. Mas eu queria namorar alguém que me fizesse sentir aquilo que senti quando eu te vi. Como se fossem os fogos da Disney explodindo aqui dentro do meu peito, sabe? Ele também estava bem corajoso. Eu tinha que me lembrar de anotar o nome daquele vinho para quando precisasse ser um pouco mais ousada. Ele continuou, e eu não conseguia desviar meus olhos. E exatamente por isso não namorei sério com mais ninguém. Ele olhou para o chão, como se estivesse se desculpando. E depois, em um volume mais baixo, como se dissesse para si mesmo, completou. Não encontrei ainda ninguém que fizesse com que eu sentisse isso que você me faz sentir. Ele então me devorou com os olhos, e meu coração disparou. O que ele me fazia sentir também não era de se desprezar, muito pelo contrário. Sendo muito sincera comigo mesma, nem o Rodrigo havia me despertado fisicamente assim. Claro, não tinha nada a ver com sentimentos. Nisso o Rodrigo era imbatível. Eu não tinha a menor ilusão de que algum dia amaria alguém como o havia amado. Mas o que o Patrick me provocava era bem diferente. Ele tinha um borogodó, um magnetismo. Ou talvez fosse a química entre nós que causava aquilo. Só sei que naquele momento, eu mais uma vez entendi a Pri de 15 anos. Não dava pra pensar em nada, só que eu queria a boca daquele garoto na minha. Não só a boca, o corpo inteiro. Eu precisava dele colado em mim. Continuei a encará-lo e esperei que se aproximasse. Em vez disso, porém, ele desviou o olhar e se endireitou. Olhou para cima, respirou bem fundo e disse, se levantando. Pri, eu já vou. Está tarde, tomamos esse vinho muito rápido. Acho que amanhã a gente, quero dizer, você pode talvez se arrepender da conversa. Melhor a gente terminar isso depois. Me arrepender? Perguntei, me levantando também, como se estivesse saindo de um transe. Sim, ele assentiu com um sorriso amargo. Você já se arrependeu uns anos atrás, e eu não quero que isso aconteça de novo. Se algum dia a gente tiver alguma coisa, quero que você esteja 100% segura, 100% sóbria, e sei que você não está. E depois de uma pausa completou. Sei perfeitamente que não sou eu que você queria que estivesse aqui, e sim alguém que nesse momento está em algum lugar do Canadá. Patrick, não tem nada disso. Eu o interrompi. Sim, claro, ainda penso no Rodrigo, foram muitos anos juntos, mas não quero um substituto para ele. Não quero sentir com ninguém o que eu sentia por ele. Eu quero algo diferente, quero sentir coisas novas, quero... Eu nem sabia mais o que queria. O que eu sentia pelo Patrick não era nada novo. Sempre aquele tormento pelo que tinha acontecido. E também pelo que não tinha. Sentei no sofá, de repente me sentindo muito cansado. O Rodrigo não tinha que ter entrado naquela conversa. Aquele clima todo havia evaporado. E apesar daquele desejo enorme pelo Patrick ainda estar ali, eu começava a concordar com ele. Aquele não era mais o momento. Olha, tá muito tarde, falei, me levantando. Acho até perigoso você voltar para Manhattan nesse horário. Aqui dentro tá quente por causa do aquecedor, mas lá fora tá gelado. Por que não dorme aqui? Esse sofá é super confortável, já dormi várias vezes nele, maratonando alguma série, caindo no sono sem querer. Amanhã, assim que acordar, você volta pro hotel. Ele pensou um pouco, olhou pro relógio e falou. Tudo bem, acho que é melhor mesmo. Na verdade, meu compromisso com a excursão amanhã é só às 11 horas. Dá tempo de voltar para o hotel e me arrumar. Só não posso perder a hora. Coloco o despertador para as 9, respondi, sentindo um gosto amargo na boca. Não era aquele fim de noite que eu tinha previsto. Ele concordou, e eu então forrei o sofá com um lençol, dei uma última olhada no esquilo e fui logo para o meu quarto. Eu só queria dormir depressa. Isso, porém, não aconteceu. Durante minutos, ou talvez horas, fiquei repassando o que ele havia dito e tentando assimilar. Ele recuou por receio de eu sair correndo mais uma vez? Ou por pensar que era apenas um prêmio de consolação para mim? Bem mais tarde, fui ao banheiro e dei uma olhada para a sala. Ele nem me viu, mas notei que ainda estava com os olhos abertos e que tinha tirado a camisa. Comecei a sentir novamente vontade de chegar mais perto, mas recobrei a sanidade a tempo. Por tudo que tinha falado, provavelmente dessa vez ele é que sairia correndo. Voltei pé ante pé para o meu quarto, coloquei o travesseiro em cima da cabeça e me forcei a dormir. Pelo menos assim o tempo passaria mais rápido. E aquela seria apenas mais uma noite para esquecer. I'll be
Capítulo 27. Epígrafe. Hannah. Não sou eu que simplesmente apareço na porta de alguém sem motivo. Caleb. Eu tenho motivo. Pretty Little Liars. Acordei com um raio de sol batendo nos meus olhos. Provavelmente havia esquecido de fechar a cortina no dia anterior. Coloquei o travesseiro na cabeça, tentando dormir mais um pouco, mas de repente tudo voltou. O Patrick! Levantei num pulo e vi que eram 8 horas. Entrei e abri a porta apenas o suficiente para vislumbrar o sofá, e constatei que ele ainda estava lá, ainda sem camisa, ainda com aquele charme que mesmo dormindo ele exalava por todos os poros. Fui até o banheiro na ponta dos pés. Precisava escovar os dentes, pentear o cabelo e lavar o rosto antes que ele me visse. Eu devia estar com a cara toda inchada e uma olheira monstruosa. Eu havia dormido muito mal. Exatamente quando me considerei aceitável e já estava pronta para voltar para o quarto, a campainha tocou. Vi minha imagem no espelho e fechei os olhos. Na pressa de me arrumar, eu tinha ido para o banheiro apenas com a camiseta com a qual havia dormido, que por sinal era bem velha. Minha mãe vivia dizendo para eu me livrar daquilo, mas ela era tão confortável que eu não tinha coragem. Além disso, eu não tinha intenção de usá-la na frente de ninguém, só havia saído do quarto assim por ter visto que o Patrick ainda estava dormindo. Porém, se aquela campainha continuasse a tocar, ele certamente acordaria. Dei uma última olhada para a camiseta através do espelho. Apesar de velha, ela cumpria sua função. Era comprida o suficiente para não mostrar o que não deveria. Então saí do banheiro para atender a porta, mas logo vi que eu estava enganada. O Patrick não acordaria. Ele já estava acordado. Bom dia, ele falou, se levantando rapidamente ao me ver, com o cabelo atrapalhado e uma expressão tímida que eu ainda não conhecia. Desculpa, dormi demais. Não se preocupe, pode voltar a dormir, deve ser a Sabrina. Falei, certa de que era ela e de que havia batido apenas para anunciar que estava chegando, para não flagrar algo que ela desejava ter acontecido. Só que ao abrir a porta não foi com a Sabrina que me deparei. Frank? Falei, completamente surpresa. Tinha mais de uma semana que eu não o via, e agora ele me aparecia assim, sem avisar, e com uma bandejinha do Starbucks na mão, que pelo que percebi continha 2 chocolates quentes e 2 muffins. Oi, Pri, ele disse, sorrindo meio sem graça. A Sabrina ontem foi pro meu apartamento. Falou que você dormiu super cedo. Imaginei que fosse acordar cedo também. E por isso resolvi te trazer um café da manhã surpresa antes de trabalhar. Desculpa, não imaginei que ainda ia te pegar de camisola. Posso entrar? Involuntariamente puxei a blusa mais para baixo, mas nem precisava me preocupar. Nesse momento, os olhos dele desviaram do meu corpo para algo atrás de mim. Para alguém atrás de mim. Oi, o Patrick acenou, visivelmente desconfortável. O Frank levantou as sobrancelhas e em seguida olhou para os lados. Tive certeza do que ele estava pensando. Eu de camiseta. Um cara sem camisa. Uma garrafa de vinho vazia no chão e 2 taças usadas. Antes que eu dissesse alguma coisa, ele começou a andar para trás, meio desorientado. Não sabia que você estava acompanhada, desculpa, não queria atrapalhar. E fui andando rápido pelo corredor do prédio. Sem pensar, fui atrás dele. Frank, espera, não é o que você está pensando. Ele continuou a andar rápido, mas de repente parou e se virou para mim. Pensei que você tivesse dito que estava fechada para novos amores. Ele falou com uma expressão magoada. Sim, eu estou, confirmei, mesmo sem ter mais certeza disso. Eu te disse a verdade, não me sinto preparada para me envolver com ninguém nesse momento. Não é o que parece, ele disse, irônico e meneando a cabeça em direção à minha porta. Frank, não estou mesmo aberta. O Patrick não é ninguém novo. Ele faz parte do meu passado. O rosto dele se suavizou por uns segundos. Ele então estreitou os olhos, perguntando. Ah, esse é o seu ex-namorado? Tive vontade de mentir, pois senti que se fosse o Rodrigo, eu seria automaticamente desculpada. Afinal, ele sabia perfeitamente de tudo pelo que eu havia passado e de como eu ainda me sentia em relação a ele. Mas eu não podia fazer isso. Não, respondi envergonhada. Novamente o rosto dele endureceu. E então, como se estivesse pensando, colocou no queixo a mão que não estava segurando a bandeja e falou. Eu tinha entendido que o Rodrigo era seu único amor. Ele balançou a cabeça, como se tivesse sido um bobo e acabado de constatar que eu tinha mentido. Eu ia começar a justificar, mas ele me cortou. Priscila, você não precisa me dar nenhuma explicação. E se virou em direção ao elevador. Frank, espera, realmente não preciso, mas eu quero. Fui andando atrás dele, mas talvez por ter falado alto, algumas pessoas de outro apartamento abriram a porta para ver que discussão era aquela.
De repente, minha camiseta pareceu muito mais curta e eu me senti totalmente exposta ali no meio do corredor. Por isso, em vez de seguir o Frank até o elevador, me virei para voltar depressa para o meu apartamento. Eu poderia conversar com ele e resolver a confusão depois. Porém, eu não imaginava que aquela não seria a única que eu teria que enfrentar naquela manhã. Assim que voltei, vi que o Patrick já estava vestido e penteado. Priscila, já vou. Ele falou sério, logo que entrei. Já dei uma olhada no esquilo, ele tá bem. Não quer nem tomar café da manhã? Perguntei, me sentindo frustrada. Eu não queria que ele fosse embora. Achei que fosse tomar café com aquele cara. Ele respondeu com ironia, apontando para a porta. É algum novo namorado seu? É um novo amigo meu, respondi. O Patrick não pareceu muito convencido, então completei. Ok, na verdade, acho que ele quer mais que amizade. Eu já tinha explicado para ele que meu coração está fechado nesse momento. Só que ao te ver aqui, ele me cortou antes que eu terminasse. Priscila, você não tem que me dar satisfação. Na verdade, eu é que tenho que pedir desculpas. Mais uma vez te atrapalhei. Comecei a dizer que não era nada daquilo, mas ele então se aproximou e me deu um beijinho no rosto, dizendo: Pri, foi muito bom te ver. Tenho mesmo que ir, o último dia de viagem é muito importante. Preciso acompanhar o grupo para sentir se ficaram satisfeitos. Isso faz toda a diferença na propaganda boca a boca que farão dar mais turismo depois para os amigos. Ele então andou depressa até a porta e assim que a abriu, me deu uma última olhada. Com um sorriso meio forçado, completou: Se algum dia for à Disney, me avisa. E manda um abraço para suas amigas quando voltar para o Brasil. Ele estava me tratando como se eu fosse uma simples conhecida, uma ex-participante da excursão. Aliás, nem na excursão ele havia me tratado com aquela frieza. Patrick, espera, falei baixinho, mas ele já tinha fechado a porta. E foi quando eu vivenciei algo que achei que nunca mais iria sentir. A dor de ver alguém de que eu gostava muito ir embora, sem nem olhar para trás. Anotação. Diário de viagem. Como cuidar de um esquilo bebê? 1. Já que o esquilo está longe de sua mãe, provavelmente estará com frio e desidratado. Use uma almofada com aquecimento elétrico ou uma bolsa, abre parênteses, ou garrafa PET, fecha parênteses, de água quente para aquecer o filhote. 2. Alimente-o com um substituto de leite para bebês com uma seringa. O substituto de leite deve estar à temperatura ambiente. Dê o alimento lentamente ao esquilo e certifique-se de que ele não engula nenhuma bolha de ar. Se isso acontecer, vire-o de cabeça para baixo e dê um tapinha nas suas costas. 3. Limpe-o diariamente com um pano úmido e use uma bola de algodão para estimular sua bexiga. 4. Mantenha a caixa do esquilo sempre limpa. 5. Quanto mais ele crescer, mais quantidade do substituto de leite ele precisará e poderá começar a ser capaz de comer alimentos sólidos, como vegetais, frutas e nozes. Say after me, it's no better to be safe than sorry.